Pessoal, então é terça-feira, vamos para mais uma terça-feira de ossos. Para quem não me conhece, meu nome é Bibiana Mandagará. Eu criei esse perfil Cozinha de Pedra pra gente conversar sobre dieta paleo, sobre dieta low carb, sobre caldo de ossos. E hoje a gente vai responder as perguntas que me mandaram. Oi, Carol! A Carol, na última live que a gente conversou, ela disse assim: então quer dizer que a fonte da juventude é deitar e rolar no caldo de ossos? Pode ser. Acho que a Carol tinha razão. Oi, gente. Vamos entrando. Então, eu queria convidar o pessoal para se inscrever lá no YouTube, para seguir lá no Instagram, certo? @Cozinha de Pedra lá, em todas as mídias. E, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou preparar aqui as perguntas, porque hoje tem bastante perguntas e elas são muito legais. Tá bom, pessoal? Então, já tem um número aqui, ó. Aí eu vou começar. Aí qualquer coisa depois vocês veem, tá? Vamos ver. Qual o melhor osso? Gente, não existe o melhor osso, tá? Existe ossos, como a gente pode fazer de qualquer osso, de qualquer animal, aí varia do animal que tu mais gosta. Por exemplo, se tem gente que não gosta de peixe, por exemplo, poderia fazer de peixe, entendeu? Então, olha, o tio Dani chegou! Chegando um monte de gente linda. Quem não gosta de peixe pode fazer de frango e pode fazer de boi, entendeu? E aí tem alguns que ficam com um sabor mais neutro, tipo o de boi, o sem sabor, ele não fica com gosto de carne de boi, sabe? Ele fica mais neutro. Então, mas o de peixe com certeza fica com gosto de peixe, né? Vai variar o sabor também de cada peixe. E o de frango depende. Assim, se tu coloca a carne, ele vai ficar com mais gostinho de canja. Tipo, se usar o pescoço e tal, essas coisas vai ficar com mais gostinho de canja. Tio Dani deu oi. Então, não existe um melhor osso. Existem ossos diferentes que a gente gosta de um e gosta de outro. Todos eles contêm colágeno e eles são ótimos para a saúde. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui outra. Como eu tinha perguntado, né, qual a dificuldade das pessoas, então... Oi, Paula! A Paula tá em todas. A Paula é uma fofa. Como as pessoas têm dificuldade de achar ossos, tá? Então, é uma questão assim, tu não precisa percorrer todos os açougues tentando achar ossos, tá? Eu falei bastante nas últimas lives que a gente pode fazer com os ossos de comidas que a gente já comeu. A gente pode fazer com o churrasco, a gente pode fazer com a carcaça do frango que a gente comeu, entendeu? Então, a gente não precisa exatamente sair para comprar, certo? E aí, o que acontece? Se tu quiser fazer o sem sabor, que é aquele que a gente faz para fazer receitas doces e tal, o ideal seria o que a gente chama de fêmur de boi, ou então a canela do boi, é aquele osso do emoji, assim, que tem as bolinhas nas pontas, entendeu? Mas, assim, daí tu teria que achar um açougue que faz a desossa do boi. O que é isso? Ele recebe o boi inteiro e eles mesmos separam os cortes, eles não recebem já os cortes cortados. E às vezes é um pouco difícil, mas toda cidade tem, entendeu? Então seria isso, mas tu não é obrigado a fazer com osso comprado, sabe? E também mocotó tem quase tudo que é lugar, né? Então é isso aqui, ó. Deixa eu ver umas perguntinhas aqui. Primeiro caldo cozinhando agora. Tomara que dê certo, Adri. Eu tô torcendo muito que dê certo. Eu adoro o primeiro caldo. Adoro o segundo, adoro o terceiro. Quanto tempo cozinho os ossos de aves? Assim, ó, no mínimo 2 horas. Mas tem que botar uma coisa na cabeça que eu sempre digo. Quanto mais, melhor. Porque daí a gente consegue rachar mais os ossos, a gente consegue pegar mais coisas de dentro deles. Mas de aves, no mínimo,
2 horas na panela de pressão, tá? Se fosse na panela normal, seria ao longo de 24 horas, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos, essa é uma média, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver, não. Então, vou pegar mais um aqui. Comprar o que eu perguntei, né? Qual é a maior dificuldade, tá? Comprar uma panela elétrica boa e barata. Gente, vocês não precisam comprar panela elétrica. O que acontece? Panela elétrica, ela é uma facilidade. Se a gente fizesse na panela comum, seria 48 horas para boi e a média de 24 horas para frango. Então, a panela de pressão é uma boa notícia. Só que algumas pessoas se incomodam e realmente eu dou razão para elas, que tem que abrir a panela, tirar a pressão, abrir, completar a água, colocar a pressão. E a gente tem que contar exatamente o tempo que está cozinhando, né? Então, que seria o mínimo de 3 horas para boi e o mínimo de 2 horas para frango. Mas não precisa. Eu não sei dizer qual que é a boa, porque eu só usei uma na vida. Eu tenho 8 panelas iguais. Eu não comprei as outras. Mas as pessoas têm falado muito bem. Acho que é mídia o nome. E tem que ficar de olho nas promoções, entendeu? A minha sogra comprou, ela ficava de olho ali no site das panelas e encontrou promoções bem legais. Então é uma coisa de ficar acompanhando, que nem toda coisa, né? Tem que acompanhar. Tá bom? Vamos ver. Tomando ele puro, a dificuldade é o cheiro. Tá, mas tu não precisa tomar puro. Por que toma puro? Ó, a Neide sabe de tudo de panela, sigam a Neide. É mídia o nome da panela. Eu só uso a Filco. Porque eu não sei, porque eu comprei ela e tal. E a moral da panela é achar uma que quanto mais melhor, assim. E o limite que eu achei, e que todas as pessoas que eu converso acharam, foi de 6 litros, tá? Por que quanto mais melhor? Porque daí tu faz um montão de caldo e não precisa ficar fazendo caldo sempre, tá? Então, tomar ele puro, a dificuldade é o cheiro. Mas por que tu tá tomando ele puro? Por que tu não bota um tempero nesse negócio? Por que tu não faz essas receitas malucas que o pessoal manda pra mim aqui? E a gente compartilha bastante nos stories. Às vezes eu não consigo botar no feed, mas nos stories sempre tem umas coisas bem doidas, tem que acompanhar. Então, gente, cria uns... Se tu tá fazendo sem sabor, se tu tá fazendo ele puro, usa isso pra botar um temperinho, entendeu? Ou então fazer a limonada que a gente faz, né? Coloca em cubinho de gelo e bate com a limonada. Ou então, que mais? Enfim, tem um tempero, tem uma amiga minha que a Bela faz um tempero de sal com bastante alho e cúrcuma e umas coisas assim. E é muito legal porque daí dá pra pegar, esquentar e só colocar uma colherinha e fica muito prático, muito bom de tomar, sabe? Mas tem pessoas que, ela tá dizendo que não usa nadinha de sal. Pois é, se não usar nadinha de sal é super versátil, dá pra usar pra várias coisas, entendeu? Inclusive, tu tem ele sem sabor e daí cada vez que tu for tomar tem um sabor diferente. Minha mãe tá perguntando se eu tô falando de Maceió. Sim, tô falando de Maceió, sim. Ele trouxe tudo e aqui a live é religiosa. Toda terça-feira às 8 da noite a gente tá aqui. E amanhã já tem aula do curso e a gente tá aqui pra trazer bastante coisa boa pra vocês. Deixa eu ver aqui. Não pode parar, né, gente? Não pode parar. Tô em Maceió acompanhando o Breno e aproveitando para gravar muita receita de colágeno marinho para as minhas alunas eternas, lindas. Coloco no açaí, nem percebo o gosto, fica igual. Então, se tu tá sentindo o gosto, é porque falta tempero, entendeu? Se tu tá sentindo o cheiro, é porque falta tempero. Aí, tempera bem. Eu bato com gengibre, com cúrcuma, eu tenho um sabor que é esse, né?
Então, no que eu vendo, né? Enfim, com ervas e tal. Não tempero e uso no café. Muito bem, muito bem. Às vezes, quando tu não consegue mascarar o cheiro e o sabor, tu coloca um pouquinho de adoçante e ele dá aquela encorpada. Eu uso eritritol porque é o melhor adoçante que existe na face da terra. Eu gosto muito dele. Quanto tempo que você usa essa panela da Electrolux? Ah, elas estão se falando aqui, se falem aí. Eu vou seguir porque me mandaram um monte de pergunta, eu adorei. Esse aqui, ó. O que fazer com tanta gordura? Não dou conta de consumir tanta gordura. Cara, eu comprei óleos essenciais. E aí eu limpo a gordura, depois me fizeram uma pergunta como limpar a gordura. Eu limpo ela e eu tenho deixado ela fora da geladeira e faz mais de um mês que ela tá fora da geladeira. Ela tá muito bem conservada, mais do que banho de porco. E olha que Brasília faz calor, entendeu? O banho de porco já teria ficado rançosa, assim, sabe? Ela tá perfeita, maravilhosa. E aí eu pego um pouco dessa gordura, misturo com óleos essenciais. E aí eu parei de usar todos os cosméticos. Tô usando essa gordura, eu passo um pouco dela no rosto antes de tomar banho. E aí vai sair o excesso assim no banho. Eu tô usando ela pra hidratar o cabelo e o resultado tá sendo maravilhoso. Inclusive, às vezes eu tinha acne, certo? Porque, cara, é muito seco, a pele fica muito, muito ruim, assim. E aí todas as acnes simplesmente curaram, sei lá, colocando a gordura. Impressionante. E aí eu sempre tenho muito mais na TPM. E aí nessa última eu tive 2. E eu curei colocando a gordura. E com óleo essencial, sabe? Ele fica muito cheiroso, muito massa. E aí quanto mais tempo tu deixa o óleo essencial curtindo ali, mais consegue mascarar esse cheiro de gordura. Mas mesmo assim, pós-depilatório também é maravilhoso. Mas mesmo assim, se tu não conseguir, né? Pode doar, porque tem muita gente que eu não sabia, tinha uma época que eu não vendia gordura, né? Aí, tu pode dar de presente pras amigas, tanto para cozinhar quanto para fazer com óleo essencial e tal. Tinha uma época que eu não vendia, eu não sabia limpar. E aí eu acumulei muita, muita, muita gordura. E aí eu procurei na OLX, botei umas fotos dizendo que eu tava doando gorduras, as mulheres quase mataram, porque todo mundo queria tal da gordura. Então é bem legal isso, assim. Às vezes elas fazem sabão, te dão um pouco de sabão e cara, é o melhor sabão. O melhor sabão que menos destrói a pele, assim. Eu achei maravilhoso. Sabão em barra, assim, bem bom. O que mais fazer com a gordura, né? Tu já deve estar fritando bife, já deve estar cozinhando, mas não dá conta disso. Fazer sabão, fazer cosméticos, dar pras amigas. Que mais? Alguém dá uma ideia do que fazer com a gordura? O cheiro me incomoda muito. Gente, óleo essencial. Óleo essencial funciona muito bem. E eu botei bastante, tá? Taquei óleo essencial na gordura. E eu percebi que o cheiro mascarou melhor ainda depois que passou um tempo, sabe? Depois que ficou curtindo ali, daí mascarou melhor ainda. Que mais? Minha panela elétrica empregou o cheiro de osso de boi. Cara, tem alguma coisa pra sair o cheiro? Não sei, coisa que sai cheiro é vinagre, né? Assim, acontece. Fica ali o caldo todo o tempo ali fazendo, né? Acontece. Às vezes dizem que coisa que tira o cheiro é vinagre. Não sei. Deixei por 14 horas cozinhando. Meu Deus, tomara que tenha sido na panela elétrica. Mas não precisa tanto, mas quanto mais melhor. Assim, esse negócio das 8 horas, tá, gente? Porque eu faço 8 horas, é a partir de 3. Eu vendo um caldo de 8 horas, mas vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Mas seguindo esse princípio de quanto mais tempo, melhor. Então, se vocês tiverem ideia aí do que fazer com a gordura para ajudar as amigas, aqui, ó, a Silvia.
Como drenar a gordura? Sempre sobra o líquido, mesmo na geladeira, acaba estragando. Por quê? Porque o caldo de ossos, ele dura 5 dias na geladeira. Então, tu tem que limpar. Aí, tu vai fazer que nem a manteiga ghee, assim. Tu vai derreter e aí embaixo vai ficar o caldo. Aí, tu vai deixar na temperatura ambiente, puxar um pouquinho pro lado, assim. Ela já vai estar mais sólida e tu vai conseguir virar o caldo que tá embaixo. No momento que tu tirar, tu não pode botar na geladeira, porque senão vira gelatina, né? No momento que ela tiver sólido o suficiente para te tirar todo o caldo que tá embaixo, tu tem uma gordura limpa que não vai estragar. Ela tá estragando porque tem caldo. Feito? Mais uma, vamos lá. Hoje a gente tá rapidinho. 15 minutos, eu já... É aqui, ó, como limpa a gordura. É isso que eu falei, é o princípio da manteiga. É o princípio da manteiga, assim, tu derrete, espera endurecer, vai tirar embaixo, vai ficar limpo. Faça sabão caseiro com a gordura, fica ótimo. É, Ana Lúcia, é isso que eu falei, sabe? Fica realmente muito bom o sabão. E eu brinco que é o sabão mais nutritivo. Que é a gordura mais nutritiva, né? Mas vale muito a pena, muito a pena. Dá pra pedir pra alguém fazer, daí tu doa um monte de gordura e a pessoa acaba te trazendo sabão, né? Se tu não quiser fazer. Se souber como fazer, manda pra mim que eu publico pras pessoas como se faz. Eu uso a gordura em tudo também, é bem top. Porque, cara, eu me apaixonei, assim, pelo sabor da gordura, sabe? Antes, por exemplo, quando eu não fazia caldo, eu também me incomodava, tipo, com o cheiro do caldo e esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu me acostumei e acho o cheiro maravilhoso. Mas para cozinhar é maravilhoso. Fica muito gostoso. E, inclusive, quando a gente faz pão low carb com farinha de amêndoa, sempre tem que adicionar uma gordura, né? E eu tô adicionando no pão low carb a gordura e fica um sabor muito bom, muito bom. Então, quando tu for fazer uma receita também de panificação, que não seja doce, né? Eu não testei no doce ainda, mas que não seja doce, fica maravilhoso. Posso cozinhar por 3 horas, retiro, daí colocar a água de volta e volto a cozinhar, dá certo? Posso cozinhar por 3 horas, retiro. Tu vai cozinhar com o resto dos ossos? Ou tu vai voltar a cozinhar com a mesma água? Não entendi. Eu não entendi o retiro, sair, filtrar e tal. Explica pra mim melhor. No ovo mexido fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Nossa, é muito boa essa gordura. Eu adoro. Nossa, que bom saber. Minha mãe faz sabão. Então, vamos passar a gordura pra mãe dela e vamos pedir sabão pra ela. Minha mãe faz sabão. Minha pergunta sendo respondida, linda. Você quer? Ai, Deus, tem um monte de pergunta aqui. Foi na panela elétrica. Vou tentar o vinagre. Pelo que eu sei, vinagre tira cheiro, sabe? A minha mãe até que me ensinou isso. Às vezes quando tem chão, sabe? Com xixi de cachorro, coisa assim, sabe? Ou então quando o sofá tá cheirando, coisa assim, tu passa vinagre e ele passa o cheiro. Pelo menos foi o que a mamãe me disse. Vou fazer no fogão a lenha, deixar muito tempo. Cara, teve um cara genial. Eu vou postar de novo nos stories pra vocês. Que ele fez com uma lata de tinta, colocou um fogo e colocou uma baita de uma panela de pressão em cima. E, cara, na lata de tinta. Foi. É muito louco. Aí o fogão a lenha pra panela de pressão, né? Sai mais rápido e dá pra dar mais tempo. Meu primeiro caldo de osso bovino eu cozinhei por 12 horas. Fica top. Fica top. Eu já às vezes eu não sei coar e eu vou deixando. Muito preguiçosa. Depois de cozinhar 3 horas, retiro o caldo.
É isso aí. Retira o caldo. Quando vemos o benefício, isso do cheiro não é nada. É verdade, é muito verdade, assim, são muitos benefícios. Então tu acaba acostumando e acaba entendendo que aquele remédio é muito massa. É muito massa, é um remédio mesmo. Passar a receita do sabão, pede pro pessoal aí, eu não faço ideia como usar sabão. Posso cozinhar um mocotó, comer a cartilagem e fazer o caldo de ossos? Pode fazer caldo de ossos, faz o contrário. Faz caldo de ossos de mocotó e aí come o que sobrar. Só que uma vez eu deixei mais de 8 horas no mocotó e eu juro pra vocês, saiu só os ossinhos. Assim, foi muito legal, mas foi só uma vez que eu consegui. Mas agora eu tava gravando a receita de mocotó pro curso. E aí sobrou a parte de mocotó, assim, depois eu só comer. E é muito bom, né? É muito bom. Pra quem gosta de mocotó, é muito bom. Então eu faria o contrário. Eu faria o caldo de ossos com mocotó e comeria. Em vez de fazer o mocotó né? Mas tu também pode comer o mocotó e pegar os ossinhos do mocotó e fazer caldo. Só que daí tu vai precisar de mais ossinhos. Ou então combinar com outros ossos, né? Combinar com o do boi e tal. Então tá. Aqui, ó. Eu vou pegar mais uma receita daqui, mais uma pergunta daqui. Olha que fofa! Ai, linda. Tenho gratidão a Deus por ter te conhecido. Linda. Amada. Vamos lá. Mais uma. Gelatina feita com caldo precisa aquecer para derreter ou pode usar em forma de gelatina? Pode fazer o que quiser. Se tu quiser tomar, tu vai aquecer. Se tu quiser comer como gelatina, tu vai comer como gelatina. Se tu quiser usar como gelo, tu vai usar como gelo. Entendeu? Faz como quiser. Inclusive, tu pode fazer o chocolate quente, que tem a receita aqui no perfil, e aí botar pra gelar e ficar uma gelatina de chocolate, entendeu? Mas também dá pra fazer gelatina salgada. Enfim, põe os temperos e tal e come gelatina salgada se quiser. Tá bom? Cozinha por 3 horas, retira o caldo, coa, daí coloca novamente a água. Dá certo ir retirando o caldo cada vez mais. Dá, eu acho que tu tá falando em reutilizar os ossos, né? Dá sim. Só que é legal também ir botando um pouco de ossos novos pra te ter mais fonte de onde tirar, né? Tu pode usar ele até o fim, sabe? Mas até é legal usar ele até o fim, mas enfim. É legal botar um pouquinho a mais ali, né? Respondeu a minha pergunta sobre caldo de aves? Qual era a pergunta do caldo de aves? E o caldo de peixe? A gente pega a carcaça do peixe, coloca um monte de tempero e ferve. Dá pra ferver na panela normal por 1h30. É muito bom. Oi, tá. Eu vou... Pode falar um pouquinho sobre os tipos de colágeno? Isso é uma coisa legal. Existem vários tipos, muitos tipos. Só que os mais conhecidos é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que faz diferença é a origem do animal. Do tipo assim, o peixe tem 90% colágeno tipo 1 e 10% colágeno tipo 3. O frango tem muito colágeno tipo 2, eu não me lembro o resto. E o boi tem dos 3 tipos de colágeno. Mas, sinceramente, se a tua pergunta ela tá relacionado a colágeno tipo 1 ser bom para pele, colágeno tipo 2 ser bom para as articulações, colágeno tipo 3 ser bom para o intestino e para outras coisas, isso é um mito, tá? Quando o colágeno ele chega, ele tem várias fontes, mas quando ele chega no nosso organismo, o colágeno é uma molécula só, com os mesmos aminoácidos que são absorvidos. Então, independente do colágeno, isso é um mito que botam na cabeça das pessoas, tá, gente? Se tu for lá na farmácia, os caras vendem colágeno tipo 2 para as articulações, entendeu? Eles fomentam essa ideia. Mas se a gente for parar para pensar, faz muito sentido que não existe molécula tipo 1, molécula tipo 2 e molécula tipo 3. Seria muito legal se a gente pudesse tomar um caldo
e direcionar ele para um benefício que a gente quer. Tanto que no curso que eu tô fazendo, eu não vou por esse caminho de direcionar o tipo de colágeno. Eu tô fazendo um outro tipo de abordagem mais dietética, entendeu? Então, é um mito que favorece bastante a indústria, mas é só a gente parar para pensar. Colágeno é colágeno. É a mesma molécula, é absorvido do mesmo jeito e a gente utiliza esses aminoácidos do mesmo jeito. Então, tu vai procurar na internet, vão desdizer o que eu tô falando, mas a gente pode raciocinar e pensar que não existem várias moléculas, é uma só, tá? Hoje chegou minha panela elétrica. Manda foto, manda foto, manda foto. O pessoal tá mandando foto e na última semana não consegui entrar no Instagram, viu? Mas eu vou conseguir responder todas as perguntas. É que eu tô gravando pra caramba. Pode fazer caldo de ossos na panela de pressão? Super pode. Super pode. Se ele fosse do método tradicional, ele seria para frango 24 horas, para boi 48 a 72 horas, mas a gente pode, na panela de pressão, reduzir isso para frango 2 horas e boi 3 horas. Só que bota uma coisa na cabeça e eu vou repetir isso até vocês cansarem de ouvir. Quanto mais tempo, melhor. Entendeu? Então, é um mínimo de 2 horas cozinhando, tá? Se tu precisar abrir, completar água e tal, isso não conta, é cozinhando, tá? Hoje fiz o meu primeiro caldo de ossos de pé de galinha. Tô esperando amanhã pra ver como ficou. É muito legal. Me manda foto, eu quero ver. Eu acho tão divertido. Vocês não têm ideia. Tá, talvez tenha, eu fico histérica aqui. Mas eu acho muito massa. Aqui, ó, uma dificuldade é que o tempo de cozimento é muito alto. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Poderia ser mais alto. Poderia ser 24 horas, mas não, 2 horas é bom, gente. 2 horas é bom, tá? Fazer um feijão. Eu não sei, eu não como feijão. Porque eu faço low carb, enfim. Mas quanto tempo vocês deixam o feijão? Tem um tempo, né? Então, assim, é no mínimo 2 horas. Mas se a distância entre tu fazer o caldo de osso e não fazer o caldo de osso for 2 horas, sabe, que tu acha muito, deixa 3, que tu acha muito, deixa 4, faz de 2 horas. Antes feito do que perfeito, entendeu? Vai ganhar muito mais fazendo de 2 horas do que não fazer. E 2 horas é um tempo razoável, é um tempo bom, né? Esse é o de frango. O de boi, ele é 3 horas porque ele é um osso muito duro de quebrar. Então, a gente quer chegar no miolo do osso, sabe? Então, não é um tempo muito alto. Poderia ser pior. O que mais que tem aqui? Verisol é um colágeno? Tem no caldo de ossos? Não. Verisol é uma marca. É uma marca. Saca? Uma marca, que nem todas as marcas. Isso é uma coisa que colocam no... Eles financiam muitas pesquisas, eles colocam nesses colágenos em pó, e aí entrou no nosso inconsciente que é muito importante no colágeno ter o tal do Verisol. Verisol é uma marca registrada e não tem no caldo de osso. Caldo de osso tem coisas muito mais importantes do que o Verisol. Tem, além do colágeno, tem o ácido hialurônico, que é para nossa pele, para as nossas articulações, lindo. A gente paga caro por ácido hialurônico no mercado e tem nos ossos, tem condroitina e glucosamina e mais um monte de coisa legal, fora o colágeno, que eu tenho certeza que o ácido hialurônico vale muito mais do que o Verisol, tá? Não caiam... eu não vou entrar no mérito se funciona ou não o Verisol, mas não é colágeno, não é um tipo de colágeno, não tá no caldo de osso. Ó, fiz meu terceiro caldo. O primeiro foi de pé de galinha, o segundo foi de osso de boi e fiz de peixe. Ficaram ótimos os 3. Viu? Muito bom. E sabe o que é legal? É tu ir variando,
entendeu? Uma hora tu faz mocotó, outra hora tu, sabe, tu investe um pouquinho mais de tempo para fazer o de boi, fazer o sem sabor, para ter essas receitas legais, assim, que a gente faz. E aí tu pode depois fazer o de galinha, e tu pode fazer o de, sim, enfim, fazer vários tipos, fazer o caldo do osso do churrasco, sabe? Vai juntando um monte de osso da comida, assim, vai fazer um churrasco com um monte de coxinha da asa, ou então tu come uma costela, e vai juntando ali. E sempre que tu juntar, tu respeita o tempo do maior osso, né? No sentido de, se tu colocar a costela e misturar com frango, tu vai fazer o tempo do boi. Dá pra fazer todas as receitas com pé de frango ou fica muito forte o gosto e o cheiro? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem uma seguidora minha, Vanessa, ela faz todas as receitas de mousse, de não sei o que, todas as receitas com o neutro, com o sem sabor de frango. E tem gente que acha que não dá. Então, tem que testar. O de boi, ele fica mais neutro, entendeu? Tem que testar. Vamos ver o que tem aqui. O problema, ó, tenho que comprar panela elétrica. Não tem que comprar panela elétrica. Imagina na era paleolítica, os homens das cavernas pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer sem panela elétrica, entendeu? Eles inclusive faziam, nas primeiras fervuras, eles não usavam panela, eles usavam uma tenda de couro, sabe? Eles ferviam nisso. Então, assim, tu não precisa. Só que era um cozimento longo, enfim. E a gente usa panela de pressão para facilitar a vida. A gente usa panela elétrica porque é um luxo. É realmente um luxo na vida da gente. Ai, vamos lá. Se eu comercializo caldo para dar uma ideia de quantidade de preço, cara, assim, eu comercializo, só que é difícil dar essa ideia de preço, porque assim, ó, cada cidade tem um preço de energia elétrica, cada cidade tu vai achar um fornecedor de osso ou então um fornecedor de embalagem. Tem muita gente pedindo, eu vou fazer possivelmente, né, não decidi ainda, um curso de face e venda de caldo de osso. Então, para formação de preço, depende de um monte de coisa, assim, de modelo de negócio, de ficha técnica e tal. Então, é difícil, eu não faço essa indicação, tá? Porque a minha situação é diferente da tua e essas coisas. Meu caldo cozinhou por 6 horas, mas não virou gelatina. Ó, coisinhas da van tá aqui, mas ela sempre diz que não vai estar aqui e sempre tá aqui. Diz que não pode, que é hora do culto, e sempre tá aqui. Deve estar vendo a live no culto. Então, meu caldo não virou gelatina. Tem várias possibilidades, tá? Pensa só. Muita água, aí ele diluiu. Poucos ossos, botar bem pouquinho assim de osso, acaba ficando com muita água, mas, né, não tem muita fonte do que tirar. Poucas articulações, se tu pegou só a parte do tutano e não deixou as bolinhas da ponta, entendeu? As articulações, elas são ricas em colágeno e é importante a gente ter articulações. É por isso que se tu procurar por aí na internet, as pessoas vão te dizer que o único colágeno que existe é do pé de galinha. Isso é mentira, não é verdade. Mas é porque eles têm várias dobrinhas, várias articulações, entendeu? Eles são ricos em colágeno. Mas todos os ossos praticamente são. Então, tá. Muita água, poucos ossos, articulações de menos, ossos muito grandes. A gente precisa de uma área exposta de ossos o suficiente para a gente conseguir quebrar ele. Então, se a gente usa 1 quilômetro de osso, um osso inteiro, no caso de boi, assim, a gente precisa de mais tempo para poder quebrar ele. É legal ele ser mais picadinho, então tu pega uma e quebra ele para ter mais área exposta. Qual é a outra?
tempo de menos, mas tu fez de 6 horas, então não é tempo de menos. Deixa eu ver. Tem uma lista. É isso, acho que é isso. Às vezes também me perguntaram se o caldo, sério que o caldo não virou gelatina, mas a pessoa não deixou na geladeira. Deixou de um dia pro outro fora da geladeira. Ele só vira gelatina se tiver na temperatura da geladeira, tá? Mamãe puxando o saco. Qual a proporção de água e ossos? Difícil. Se for panela elétrica, é exato. Quando eu coloco 1 quilo para 1 litro, fica perfeito. Quando eu coloco 1 quilo para 1 litro 250, já fica mais aguado. Panela elétrica é exato. Na panela de pressão comum, é muito difícil eu te dizer isso. Pode ser de 4 a 5 dedos acima do nível dos ossos. Mas tu vai ter que te entender com a tua panela. Porque se ela liberar muito vapor, aí tu vai ter que acrescentar ou água mais frequentemente ou uma maior quantidade de água. Então é difícil indicar isso. Tu vai ter que conhecer a tua panela e ver qual é o jeitinho dela, tá? E se for cozimento lento também, cara, aí vai evaporar bastante. Aí tu enche a panela e vai controlando. Que vai demorar um dia, né? 200 ml de caldo por dia é ideal para todos? 200 ml é o indicado para um ser humano médio de 70 quilos. Até poderia ser menos, por exemplo. Você não vai dar 200 ml para uma criança. Sim, pode dar, mas é complicado, porque vai alterar um pouco a fome dela e tal, e a criança tem que comer comida. O que tu pode fazer é colocar na comida dela, enfim. Tem algumas coisas interessantes. Mas eu tenho indicado, tem um estudo ali no feed, quanto eu devo tomar de caldo de ossos, e aí é anexado um estudo falando que o colágeno ele é uma proteína não essencial, tá? É uma proteína que tem aminoácidos não essenciais. E o que são os não essenciais? A gente pode produzir, mas a gente não consegue produzir o suficiente, tá? Então, esse cálculo de 200 ml é para uma pessoa média de 70 quilos, considerando a quantidade que a gente consegue produzir de glicina, que é esse aminoácido, e a quantidade que a gente deveria ter na alimentação. Só que com essas 200 ml, as pessoas têm tido resultados incríveis. Porque assim, ó, se tu tiver dor nas articulações, ou se tu tiver alguma coisa que precisa de suplementação, às vezes tu com 200 ml já tá tomando suplementado, saca? Às vezes tu precisaria de mais de 200 ml, mas a maior parte das coisas tem funcionado com 200 ml. Só que a única coisa que eu te digo é que é inaceitável é tu acreditar que uma colher de sopa vai resolver. Realmente. Tem umas pessoas por aí que dizem assim, aí tu toma uma colher de sopa de caldo de ossos por semana. 2 colheres de sopa de caldo de ossos por semana. Aqui, ó. Vai tomar direito. Caldo de ossos de espinha e cabeça de peixe, quanto tempo? 1h30. Eu gosto de botar a pele também, viu? Eu deixo a pele derreter toda. Bibi, comprei a panela de pressão da Electrolux, a de 6 litros, mas não cabe 6 litros. O máximo que coube foi 3 litros. Então, cara, esses caras são bravos. A minha de 6 litros cabe 2,5 kg de ossos e 2,5 litros de água. Então, eles são complicados, eles falam 6 litros, mas não é. Então, tu imagina se tu comprasse uma panela de 3 litros. Ia ser ruim, né? Ó, minha mãe, estamos assistindo comendo bolinhos de frango feito da carne da carcaça que virou caldo. Muito bom! Palmas pra mamãe. Vamos tentar pegar outra aqui. Ó, esse aqui, ó. Quanto é o ideal de caldo de ossos por dia? É o que a gente tava falando.
Esse cálculo do post de 200 ml é para uma pessoa média, né? Não existem pessoas médias, pode ser que algumas pessoas se beneficiem com menos, mas eu acho complicado que uma pessoa tome 50 ml de caldo e depois venha reclamar que o caldo não funciona, tá ligado? Se umas pessoas precisam mais e outras precisam menos, eu te digo que o que a gente tá vendo é que 200 ml funciona e funciona até nos casos de coisas que precisam mesmo, de articulações, assim, coisas que são mais sérias. Então, se tu toma menos, tenha consciência de que talvez se tu não atingir os objetivos, né? Talvez tenha que aumentar, tá? É 200 ml, mas tem que pensar em cima disso aí. Nem tudo tem resposta, tá, gente? Ó, 200 ml por dia é a dose ideal para todos? Eu acho que foi a mesma pergunta que eu vi aqui nos comentários. Vamos considerar respondida. Tudo que eu mais quero é comprar minha panela elétrica. Malu. Cara, é muito bom. É muito bom, eu indico, é um luxo. Mas tem uma seguidora minha que comprou, não se adaptou e devolveu. Ela gostou mais do fogão. Então, ó, ganhei de nível minha panela elétrica, Kelly. Palmas pra quem deu uma panela elétrica. Que legal, que legal. Ó, qual é a panela elétrica? Não sei qual é a panela elétrica. Tem várias marcas e eu só testei uma. Mas esse final de semana eu fui na casa da minha sogra e vi a Electrolux e eu achei muito top. E ela tem cozimento lento, a minha não tem cozimento lento. E eu achei assim a tampa muito assim, muito boa de mexer, assim, achei ela muito top. Ó, gasta muito gás. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que colágeno é mais caro. Ó, cozinhar demora muito. Como eu respondi antes, podia ser pior. Podia ser pior. Poderia demorar 24 horas, poderia demorar 48 horas, 24 horas para frango, 48 horas para boi, mas na real demora 2 ou 3 horas. Eu acho ótimo. Eu acho pior comprar colágeno. E tem que calcular se o preço do colágeno e todas as outras coisas que envolve, inclusive o creme anti-rugas, essas coisas, eles compensam, tem que botar na ponta do lápis. E tem uma outra coisa, isso é melhor absorvido porque é comida. Nosso corpo foi feito para comer comida, não foi feito para comer pozinho sabor maçã verde, saca? Com verisol. O que mais tem aqui? Como faz o caldo sem sabor? O caldo sem sabor, ele é feito sem estar saborizado, no caso. Ele é feito sem tempero e sem sal. E aí ele pode ser sem sabor de diversos animais. Tu provavelmente está perguntando o de boi. E a gente pega o osso de boi, coloca na panela, daí tem essas variações de água que eu comentei antes, de cada panela. Aí tu deixa cozinhando por no mínimo 3 horas, no mínimo dos mínimos dos mínimos dos mínimos. E coa, deixa esfriar, coloca na geladeira, vai virar gelatina e endurecer a gordura. Aí se tu quiser tu retira a gordura, pro caldo sem sabor é melhor retirar a gordura. E aí tu vai ficar com a gelatina. E aí colágeno cozido a gelatina e é assim que se faz. É difícil, né? Já quero o curso. Cara, eu acabei de fechar a última turma, foi na semana passada, a gente tá nas primeiras aulas, amanhã é a primeira aula. Tô
correria, por isso que eu não respondi o Instagram, eu vou responder. Tá corrido pra gravar tudo e pra deixar tudo, porque é a primeira turma, então eu ainda tô preparando esse material, mas tem coisa pra vir. Acredito que tem e-book pra vir, logo vai ter mais turma. Essa turma é de articulações e eu pretendo lançar outras turmas de outros, tipo pele, sabe, beleza, coisa assim, jejum. Enfim, eu não decidi ainda, mas aí outras especializações. Aí, articulações é um módulo, aí, tipo, emagrecimento, sei lá, é um outro módulo. Enfim, tô lançando módulos para fazer o guia definitivo do cardiócio, que daí vai ter tudo. Vai ter tudo, tudo, tudo. Só que só quem vai ter acesso a tudo, 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 por um preço só, são as minhas eternas que compraram o curso, que vão ser eternamente aluna de todo o guia definitivo. Faço caldo no fogão a lenha e cozinha por 3 horas. O de frango tá no tempo. Tá no tempo certo. No fogão a lenha é legal. As pessoas. É difícil ter fogão a lenha no apartamento, né? Por isso que as pessoas sofrem um pouco. Mas é isso aí. É muito melhor do que o gás, né? É muito melhor. Deixa eu ver o que tem aqui. Como fazer sem sabor para tomar café? Acabaram de comentar, é que eu tô meio atrasado porque eu tô lendo todas as perguntas, né? Deixa eu ver que horas são. Ó, falta 15 minutos para terminar. Acabaram de dizer que tomam com café. Eu já vi gente passar o café na cafeteira. Já vi gente passar o café no coador de pano. Já vi gente usar o Nescafé. Tem vários tipos. Mas dá uma olhada na receita de café com leite que tem aqui no feed, que além de ser muito bonitinha, ela vai creme de leite e tal, e aí é o café com leite. Dá pra fazer cappuccino também. Ó, falei pra Coisinhas da Van que ela não foi pra igreja. Cara, ela nunca vai. Ela fala que não vai ver a live porque vai pra igreja. Ela nunca vai pra essa igreja. Isso é mentira dela. Isso aí é mentira. Ela fica matando a igreja pra ver live. Ou então ela vê com fone de ouvido, assim, ó, rezando a live de ossos. Ai, ai. Deixa eu ver. Me responde, por favor, se ajuda na massa magra. Gente, o que faz ganhar massa é proteína, tá? Claro que colágeno também é proteína. Mas acontece o quê? Quando a gente vai, por algum motivo, perder, consumir a proteína do corpo, a gente vai ter a suplementação assim de colágeno para, sabe, para ter mais proteína para consumir e talvez não consumir a massa magra como prioridade, porque afinal de contas é muito caro para o nosso corpo o músculo, né? Ele vai sempre priorizar outras coisas. Mas fora isso, o principal ganho do colágeno é a reparação muscular. Sabe onde é que a gente fez? Numa coisa muito legal, que é... Sabe, quem é sedentário sabe o quanto a gente sofre para começar a fazer exercício, porque dói os músculos tudo. E eu sou uma amante de sedentarismo, eu tenho vergonha disso, mas eu sou assim e eu quero mudar. E toda vez que eu vou fazer exercício, dói muito. E aí eu já testei várias vezes voltar a fazer exercício tomando caldo de osso. E eu juro que melhora, assim, ó, em 70% as dores de exercício físico. Então, às vezes, tu precisa de uma reparação muscular, de uma coisa assim que tu, sabe, se lesionou e coisa assim. É bem, bem interessante. Aí essa coisa, o que faz ganhar massa é bife, tá? É bife. Pode fazer caldo de osso com carne, tipo mocotó? Gente, a origem disso é o caldo de carne, não o sazon. Mas o caldo de carne, que os chefes de cozinha colocam ossos, né? Colocam um pedaço de carne, o caldo de frango, coloca bastante osso de frango, pedaço de frango, e aí vira o caldo de carne. A única coisa que não funciona é o caldo de legumes, mas funciona para cozinhar. Mas
Para colágeno não funciona porque não existe colágeno que não seja de origem animal. Todo colágeno é de origem animal. Por mais que alguns veganos não gostem dessa ideia, a verdade é essa. Nua e crua só existe colágeno de origem animal. Mas, fora isso, super pode usar carne. É um ótimo caldo para cozinhar e é um ótimo caldo para tomar também. Ele vai ter gosto de carne e é isso aí. Pode usar mocotó também. Deixa bastante tempo, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do pessoal que me mandou. Ó, a dificuldade é fazer. Fazer. Qual parte do fazer, né? É pegar o osso, botar na água, botar pra cozinhar, coar o osso, esfria, bota na geladeira, tira a gordura. Tempero tu faz do jeito que tu quer, então assim, é assim que se faz. Mas existem muitos detalhes. É por isso que procurar receita no Google não é uma coisa desesperadora, assim, sabe? Porque tu sempre vai sair com dúvida. Cadê? Deixa eu ver se tem mais perguntas do pessoal que me mandou. Esse aqui, eu fazendo... Cara, eu não entendi o que ela quis dizer. Tava com muita bucha de carne que tava agarrada no osso. Joga fora ou tem que derreter? Eu não sei se o que ela falou de bucha de carne é tipo pedaço de carne ou se é aquelas gorduras e aqueles colágenos que tem em volta do osso. Quanto mais tempo a gente deixa, maior a probabilidade de derreter. Só que se for carne e músculo, é difícil, não vai derreter, mas você pode usar isso para fazer outras coisas. Eu não entendi direito a pergunta. Se vocês entenderem, me explica. Me expliquem. Pronto, terminei essa aqui. Faltam 9 minutos. Vou ver se eu consigo correr aqui para responder todas. Minha panela elétrica é de pressão. O ideal seria cozinhar na elétrica sem pressão. Ficou confuso. Não. A tua panela elétrica, assim, se ela não for de pressão, ela vai demorar 24 horas ou 48 horas. Se ela for de pressão, ela vai ser mais rápido. Só sendo de pressão, entendeu? Se a tua panela é de pressão, ótimo. Ficou claro? O ideal seria cozinhar na panela elétrica sem pressão? Não. O ideal seria cozinhar com pressão. O ideal seria cozinhar sem pressão por 24 horas. Mas e aí? Tu vai deixar? Se a distância entre tu deixar ou não, sabe, for tomar ou não, bota na pressão. É melhor tomar na pressão do que não tomar. Hoje no treino funcional eu tava fazendo propaganda do caldo e as meninas ficaram super interessadas. Ai, que massa! Eu adoro. Oi, Vicky! Eu adoro quando vocês fazem propaganda porque é muito massa, Muito massa. A gente consegue distribuir muita saúde por aí. É muito legal. Eu postei vários depoimentos e a gente fica impressionada. Mesmo sabendo dos benefícios, eu ainda fico impressionada que as coisas acontecem mesmo, sabe? Que as pessoas, quem tiver benefício aí, dá um depoimento para o pessoal saber que é verdade. Demora quanto tempo para virar gelatina? Acho que cozinhei pouco. Era só a cabeça e pé de frango. Já tem 2 horas de geladeira e não endureceu. Criatura, frango demora mais, mas qualquer animal é de um dia para o outro. Não é 2 horas de geladeira que vai endurecer, tá? Às vezes é até mais de 12 horas. Espera, te acalma, que pode ser que endureça. É bem difícil o de frango não endurecer, tá? Mas a minha experiência de algumas pessoas que me falam é que o de boi fica mais durinho. Mas aí tem que ver, equilibrar a água, tá? Tem que sempre cuidar da água. Isso varia de panela para panela. Ela é uma eterna, que linda. Amo minhas eternas. Como bife mal passado e gorduroso todos os dias. Que sabor. Deixa eu contar uma coisa. Pode misturar os ossos tipo boi, frango e peixe, fica bom? Cara, eu nunca testei misturar frango com peixe. Eu vou testar pra te dizer. Agora eu fiquei intrigada.
Mas eu sei que dá pra misturar boi e frango. A Lulete, o caldo que ela vende é com os dois, que ela acha que fica mais rico assim. Mas peixe com boi e peixe com frango eu nunca pensei. Eu vou testar. Vou testar para as meninas do curso. Aí eu conto pra vocês. Existem tipos de ossos mais específicos para fazer o caldo? Qualquer osso de qualquer animal, qualquer osso, pescoço, cabeça, chifre, pele, que mais, gente? Articulação, unha, é um monte de coisa. Tudo tem colágeno, tá? E tu pode fazer caldo de osso com tudo isso. Não é só o osso. Fiz o meu primeiro com 3 frangos e ficou uma gelatina bem sólida. Achei o máximo. Adoro esse caldo. Ai, o André, gente, o André é das poucas pessoas que tem refil de caldo de osso. O André, ele é do Fit Truck e eles são os únicos que fazem eu fazer exercício físico. Eles têm o Fit Home, que é um curso que tu consegue fazer com o que tem em casa. Eles são malucos. Tu consegue fazer usando a cadeira, tu consegue fazer usando o amaciante, tu consegue fazer exercício tomando café. Eles são pirados, ele e a Gabi. Então, me pergunta lá sobre o Fish Truck que eu vou mandar pra vocês. O Fish Truck é tipo um food truck, só que de academia, sabe? E aí tem lá no negócio todos os equipamentos. Mas aí com a pandemia eles lançaram o Fit Home. E é muito legal. É muito legal, eles são top. E eu odeio fazer exercício. Olha, a Gabi! Quero esse caldo pra fazer treino com caldo. Meu amor, tu é uma das únicas pessoas na vida que tem refil de caldo de osso. Passa lá, passa lá. Eles são meus clientes. Eles compram pizza. Quando eu fazia pizza, compram tudo. E eu sou cliente deles. E a gente tudo se ama. Olha, é aquela pergunta que veio. Existem ossos específicos para extrair colágeno? Ou pode ser qualquer parte? Cara, é legal ter articulações. Entendeu? É legal. A gente consegue tirar mais, assim. Mas é o que eu te disse, qualquer osso de qualquer animal. Entendeu? Por exemplo, a pele tem um monte de colágeno. Eu adoro a pele do peixe. Eu acho que o caldo ele fica bem mais durinho derretendo a pele do peixe. Não existe regra, entendeu? Não existe regra para essas coisas, mas a articulação é por isso que eu falei assim, quando tem mais dobradiça, quando tem mais articulações, as pessoas que tem mais colágeno, é por isso que as pessoas acham que o pé de galinha é a única fonte de colágeno, porque tem muitas articulações. Isso não é verdade. Então é ficar ligado nisso. É não fazer o caldo só com partes que não têm articulação. Gente, o Silas, eu tô viajando, tá? Eu tô em Maceió. E vim gravar sobre colágeno marinho e vim acompanhar o Breno que tem umas reuniões. E eles estão lá cuidando do Cozinha de Pedra, perguntando se eu já tô voltando. Gente, não vou voltar, vocês vão ter que cuidar de tudo. Me nego. Vocês vão ter que trabalhar. Tenho feito caldo de ossos de boi há muitos meses. Fica duro e dá pra cortar. Vou fazer o primeiro de peixe hoje na panela elétrica. O de peixe fica quanto tempo na panela elétrica? Não boto o de peixe na pressão, tá? Boto o de peixe na panela normal por... Eu boto umas 2 horas, 1h30, boto os temperos. O de peixe é maravilhoso. Maravilhoso. Não precisa botar na pressão, tá? Pode botar na panela elétrica, na normal, mas não precisa. Gente, acabou as minhas perguntas. Vai acabar a live em 1 minuto. Eu queria mandar um beijão pra vocês. Dizer que vocês são lindas e lindos. E próxima terça tem mais. Amanhã, para as minhas eternas, tem aula. E a gente vai tirar todas as dúvidas. Vai ser muito, muito, muito legal. E dizer pra vocês, me mandem mensagem. Agora eu vou responder as mensagens que essa semana não consegui responder. Mas
eu adoro vocês aqui. Eu adoro muito fazer esse projeto, responder todas essas perguntas. Em breve eu vou conseguir postar mais no feed. Estão perguntando se eu sou nutricionista. Não, eu fiz faculdade de cinema. Mas desde 2014 eu estudo dieta paleolítica, eu estudo... a gente sabe, né, que quem se dedica, assim, e estuda acaba se especializando, né? Eu estudei muito, muito, muito. Então, a gente sabe que muitos nutricionistas são até questionáveis. Mas eu gostaria de ter feito faculdade de nutrição, mas não fiz mesmo. Tá bom? Mas eu tenho fontes bem legais. Passei o meu pela peneira e deu certo. Que bom, é isso aí. É essa a ideia. Alguém tem uma última pergunta? Parece que a live não acabou ainda. Vai acabar. Não começou os 30 segundos ainda. Eu que agradeço vocês são todas lindas. Adoro vocês aqui. Aproveitem, porque não acabou. Mas então tá, vai ter muita coisa. O perfil aqui vai ficar cheio de areia. Cheio de areia. Vai ser muito divertido. Então tá, gente, eu vou... Obrigada por... Eu transmito esse conhecimento com muito prazer. Com muito carinho. Eu vou lá então, porque eu tenho que correr aqui. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada e até a próxima terça-feira, às 8 da noite, terça-feira de ossos. E é isso aí. Beijão pra vocês, tá?